vale a pena, né? Olá, o Dia Internacional da Mulher é bastante conhecido e festejado, mas e o Dia do Homem? Você sabe de cor quando se comemora? Eu te digo, é 15 de julho. A data é uma referência para a gente tratar da saúde masculina, que tem, sim, muitas peculiaridades. Vamos saber com os nossos convidados. Dr. Ricardo Contesini, ele é cardiologista. E também aqui com a gente, para falar dessa área de endocrinologia, o Dr. José Marcelo Natividade, que é endocrinologista. Muito obrigado pela presença de ambos. Começando um pouquinho aqui com o Dr. Ricardo. Doutor, para falar da saúde masculina, eu falei que tem peculiaridades. Tem realmente, né? Agora, a gente tem um grupo grande que a gente pode tratar, por exemplo, de, digamos, eixos, né, importantes, como a obesidade ou o sedentarismo. Quais seriam esses eixos principais que a gente tem que ter o olhar? É interessante que a gente tem que conscientizar o homem que existem fatores de risco para a doença cardiovascular. Uhum. A principal causa de morte no homem ainda é a doença cardiovascular. O câncer é muito importante, mas a cardiovascular ainda permanece como a primeira causa de mortalidade, né, pelo menos no Brasil, em homens, né? Uhum. E alguns fatores de risco, eles têm que ser muito bem identificados ou controlados, até para você poder depois tratá-los de uma forma correta. Uhum. A obesidade é uma delas, a pressão alta é outra, o colesterol, o diabetes, o cigarro e o sedentarismo. E aí está tudo interligado, né? Mas tem algum mais grave? Assim, o que é mais grave? Eu fumar, eu comer exageradamente aquela gordurinha no churrasco, ou eu não fazer exercício? Eu costumo fazer uma brincadeira que o principal fator de risco é você ter um pai que tenha morrido de infarto jovem. Esse é o principal fator de risco. Mas, na verdade, acredito que o tabagismo é muito importante e é um dos principais fatores. Uhum. O paciente diabético, normalmente o paciente diabético morre de doença cardiovascular, né? E o colesterol. Eu acho que são os três que a gente tem que pegar mais. Agora, esses fatores eles são muito interligados. Então, quando a gente fala, por exemplo, da falta de atividade física, o fato de você ser um indivíduo ativo, que realiza atividade física frequentemente e continuamente, e a gente orienta de 4 a 5 vezes por semana, 1 hora por dia, você fazer uma atividade física moderada a intensa, você diminui colesterol, você diminui a obesidade, você libera mais endorfina, você dá uma sensação de prazer e diminui o vício do cigarro. Uhum. Então, na verdade, eu acho que esses fatores de risco são interligados. Então, quando você vai abordar, você tem que abordar em todos os aspectos, em todos nas suas peculiaridades para poder fazer o tratamento correto. E o exercício, ele é meio que, em se tratando de hábito, ele é meio que um catalisador de boas coisas, né? Assim como a gente vai entrando numa rotina de vou ficando em frente à televisão, a barriga vai crescendo, vou comendo ali o meu torresminho, fazendo cada vez menos coisas, você entra num ciclo, né? Sim. E a atividade física, você acha que ela é capaz de tirar você desse ciclo, assim? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é o medicamento mais barato e mais efetivo que a gente tem disponível, né? Então, além de você liberar bastante endorfina, que seria uma sensação de bem-estar, então eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos, que eu falo o seguinte, toda vez que você acorda e vai para academia, ninguém gosta. Não é agradável, né? Você acordar às 5 horas da manhã e ir para academia. E por que tem gente que é viciada em atividade física? Você percebe, você vai sair para trabalhar, tem um indivíduo às 5 horas da manhã correndo na vida, você fala, nossa, ele não tem família, né? O que ele está fazendo aqui nesse momento? Correndo na chuva, o que está acontecendo? Na verdade, a atividade física, depois de mais ou menos 3 ou 4 meses, ela libera uma quantidade tão importante de endorfina, de um hormônio de bem-estar, que a pessoa vicia naquilo. Ela tem necessidade daquilo. A gente costuma fazer um comparativo com o chocolate, né? Uhum. O chocolate ele dá 3, 4 minutos de liberação de endorfina. Por isso que você não para enquanto não acaba a barra. A atividade física não, você permanece por meses. Então, ajuda muito. Além disso, você fazer esse gasto energético, além de você melhorar a musculatura, postura, felicidade, a pessoa que pratica atividade física é uma pessoa mais feliz pela liberação de hormônios de felicidade mesmo, são as endorfinas. Você também faz o controle de outros fatores de risco. Você consegue fazer uma vasodilatação, você diminui a pressão, você perde barriga, você perde gordura. Então, a prática da atividade física, ela consegue atuar em todas essas áreas de fatores de risco, principalmente no homem. Muito legal. O programa em discussão está falando da saúde do homem, já que 15 de julho é o Dia
do homem, que eu abri o programa aqui falando que muita gente não sabe, muita gente não sabe mesmo, quanto mais dessas peculiaridades da saúde masculina. Agora, doutor Marcelo Natividade, nosso endocrinologista, falar que vicia até a prática de exercício, ela faz com que a gente entre nesse bom ciclo de atividade, mas não é fácil não. No mês de julho, olha, eu frequento aqui o Ibirapuera, quando está muito frio, aí eu falo assim, hoje é só para os fortes, né? Porque a galera some mesmo, né? Mas é um hábito bom, né? Não, é excelente. Eu falo meus pacientes, quanto mais próximo você está da academia ou do seu exercício, você vai estar mais longe da farmácia. Entendeu? O exercício é importante. Infelizmente, em todos nós, talvez na classe médica, a última coisa que a gente recomenda durante uma consulta médica, na hora de ir embora, dar um tapinha nas costas, olha, não esqueça de fazer exercício e tal. Então, ele é fundamental. Pra você ter uma ideia, nós temos no país hoje cerca de 18% da população masculina, 8,6%, ela está obesa. 57,3% da população masculina está com sobrepeso. Isso é mais da metade. Isso é encrenca, não é? Desses indivíduos, 7,8% estão com diabetes. 23% têm hipertensão, entendeu? Arterial, né? Isso, o Ricardo sabe, dos que sabem, né? Fora aqueles que não sabem. Então, e os que sabem também não faz nada, que também tem um bom percentual, né? Vai no médico, o médico fala, olha, você está com pressão alta, o colesterol está alto, e ele fala, exatamente. Mas e aí, dá para fazer alguma coisa que antes do remédio, para hipertensão? Claro que são os bons hábitos, né? Que infelizmente é difícil você mudar a cultura. Se uma família, por exemplo, não tem um bom hábito desde pequeno, uma família sedentária, que come de maneira errada, tudo mais e tal, você cresce, e outra, nas escolas nossas, questão de política pública, o esporte, ele é relegado ao terceiro plano, não é? Mesmo o esporte de ponta nosso, tirando o futebol, o resto é resto, não se tem uma ênfase, você não vai ter, uma vez eu falei aqui num desses programas, você não tem um incentivo para o jovem ser um bom esportista para que ele tenha lá na frente uma bolsa de faculdade, umas melhores notas, que ele possa se destacar de maneira ou de outra. Pelo contrário, né, Marcelo? Na verdade, você não estimula o seu filho, né, a fazer isso. Fala, não, você pode jogar bola, ou você pode fazer o seu basquete, é isso mesmo. Mas você vai estudar que é como se fosse uma coisa menor. Ele está roubando tempo. Roubando o tempo do estudo, né? Então você vê que é uma cultura nossa. Lá fora, você se destaca em qualquer coisa, em peteca, você vai ser o número 1 de peteca do mundo. Você vai fazer uma boa escola lá de renome porque você é o cara da peteca, entendeu? Então, aqui está difícil a gente incorporar isso aí, né? Por outro lado também, né, tem o movimento dos jovens, né? Aquele garotão, o adolescente que entra com 14, 15 anos de idade, é fora a idade do pavão. Então, aí ele vai querer entrar em academia, aí vai entrar naquilo que o Ricardo quer dele, né? Também ele vai querer ter o cuidado, né? Ele vai querer crescer, ficar musculoso, não sabe para quê, mas ele vai querer ficar músculo, pesado e tal, rapidamente. E aí vem o uso de substâncias ilícitas, né? Como os anabolizantes, né? Como os hormônios esteroides, você tem hormônio de crescimento sendo dado em grandes quantidades. E sem nenhuma orientação. Primeiro, não pode ter orientação médica porque não é uma coisa que a gente pode prescrever, mas eles não têm nenhuma orientação. Então, esses pacientes vão se tornar, né, pacientes cardiopatas muito jovens, vão ter AVCs e outras coisas mais. Interessante, né? A gente está falando da saúde masculina, mas o número de mulheres que estão fazendo utilização para modulação hormonal, né, bem entre aspas, para mudar o estilo do corpo, é uma coisa absurda. Que eu diria que está quase grande. Pau a pau com nós homens. Muito. Essa questão da modulação, doutor Marcelo, tem uma idade, porque uma vez um médico falou assim para mim, olha, envelhecer não é doença, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma tecnologia, mas qual é a especificidade? O jovem tem que evitar mais, ou tem caso de jovem que precisa, e aí precisa fazer exames, e não é tão necessário quanto muita gente acha que seja, né? Então, para nós homens, para uma reposição fisiológica, seria através da andropausa, né? A andropausa é o nome mais ou menos para se contrapor à menopausa feminina, certo, né? A andropausa em nós homens, ela acontece muito mais, assim, de maneira muito mais insidiosa. Ela vai dos 40 anos de idade
até os 55 anos de idade, mas de maneira muito lábil, muito tranquila. Quer dizer, os níveis de testosterona eles vão caindo. Não são iguais para todos e as respostas não são iguais para todos também. Mesmo porque o hormônio da testosterona tem uma enorme volatilidade, né? Ele é produzido de manhã em grande quantidade e à tarde ele cai quase que pela metade. Você tem assim o hormônio, o pico máximo de testosterona, né, de 0 até 30 anos de idade, por exemplo, vai estar em torno de 1.200, o pico máximo. Dos 30 aí até os 40 e poucos, ele vai cair para 900. Entre 50 e 70 ele cai para 700. Mas não quer dizer que uma pessoa com 60 anos de idade, que tenha 500, ele tenha menor grau de libido do que um garotão que está lá com seus 25 com 800, entendeu? Então, ele não é tão assim, tão facilmente assim de você identificar isso quanto as mulheres. Por exemplo, nós não temos fogachos, né? Mas é possível o homem também ter fogacho. Por quê? Porque quando a gente cai, ele cai de maneira muito vagarosa, então não dá tempo para o eixo central, lá o LH, FSH, fazer isso aí. Então, ele é possível. Agora, você pode tratar isso? Pode. Quando a queixa, não é isso? Quando a queixa vem, não para ter um efeito plástico, né? Ele deve receber muito isso, né? Eu acho ficar bombado, né? A grande diferença nessa história é que, assim, a gente faz reposição, indica reposição quando a pessoa tem um déficit. Exatamente. Né? Pode ser andropausa, pode ser uma doença que não produz da forma correta, pode ser um hipogonadismo que acontece. Tem doenças patológicas que realmente doenças que não fazem a produção da testosterona. O que muita gente, a molecada quer é o efeito colateral. É o efeito. Né? Você tem uma produção normal de testosterona, tá lá entre 600, 500, 600. Eles estão utilizando para chegar em 1.400, 1.500, 1.600, porque é um hormônio anabolizante, ou seja, ele faz crescer musculatura. Né? Então, ele é simplesmente por estética. Então, eu tenho muito receio dessa modulação hormonal, porque acabou sendo um nome para suavizar a utilização de esses hormônios bioidênticos, isso é uma balela, né? Porque ele é tão nocivo quanto o hormônio normal. Mas e o interessante, desculpa, José, imagina, mas o interessante é que do mesmo jeito que você vai fazer um crescimento muscular, que é o que eles querem, que seria o efeito colateral da utilização, então vai crescer o bíceps, vai crescer o quadríceps, vai crescer o abdômen, você cresce o coração, você cresce fígado, você cresce testículo, você cresce tireoide, você aumenta a chance de ter, em mulheres, hirsutismo, começa mais pelo no corpo, voz grossa, né? Você começa a ter aumento das extremidades quando a utilização do GH, e você tem maior risco de câncer, maior risco de infarto, colesterol lá em cima. Você se colocar na balança, sem nenhum trocadilho... A gente brinca que vai pagar o preço em algum momento. Vai pagar o preço. O efeito plástico, ele é imediato, né? O efeito plástico. Mas se você olhar, uma pessoa dessa, pesada, não serve para nada. Você vai jogar vôlei, não serve. Você vai fazer uma corrida, não serve. Você vai jogar um tênis, não serve. Esses dias me mandaram um WhatsApp. Vai nadar, é um prego. O sujeito ele se desenvolveu tanto, aí o cara coloca uma coisa nas costas dele, só que o braço dele é muito grande. Ele não consegue pegar as coisas atrás do pescoço, né? E uma coisa não é para nada, né? E pior que essa gordura depois, quando interrompe, ele é dose dependente, né? Ele tem que aumentar cada vez mais a dose para manter a mesma hipertrofia. E quando ele interrompe isso por N razões, entre as fibras, essas fibras musculares, fica uma espécie de uma fibrina que fica entre o músculo. Então ele fica uma coisa meio pastosa. O cara fica inchado. Você pega alguns jogadores famosos aí, que a pessoa continua gorda mesmo fazendo exercício. Ele não desincha. Né? Você vê vários aí que já pararam de utilizar, provavelmente utilizaram, não é? Não vamos entrar no mérito da questão, mas de que maneira essas pessoas elas não desincham, elas ficam gordos, um gordo meio esquisito, uma pessoa obesa. Problemas metabólicos muito sérios, enormes, né? Diabetes, exatamente. Né? O LDL aumenta, placas de ateromas enormes, ficam placas instáveis, né? Aquele cara que infartam bastante. Então, realmente, é um preço muito alto a se pagar. Mas a nossa sociedade é essa, né? Essa molecada não vê a médio prazo, ela vê a curto prazo. Está funcionando agora? Está ótimo. Amanhã eu vejo o que acontece. O problema é que o programa de discussão está tratando da saúde do homem, e tanto homem quanto mulher, homem menos, mas estamos vivendo bem mais, né, doutor? Sim. E aí a gente vai
Tem famílias aí que, dependendo da genética, a pessoa vai chegar aos 90, 95 fácil, Bom, né? uma observação sua. Nós, homens, se você fazer um plano de saúde internacional, por exemplo, nós vivemos, em média, de 7 a 8 anos menos que a mulher. E por causa, não só, claro, da questão da saúde interna masculina, mas também da saúde externa, entre aspas, ou seja, o homem, ele bebe, quer dizer, da população, digamos, masculina, a primeira causa de morte é a violência externa. Acidente de carro, arma branca e tudo mais. Né? A população jovem no Brasil morre muito, né? E é muito mais homem, né? Exatamente. Anos. O homem, quer dizer, nossa população, digamos, masculina, 27% dos homens bebem muito. Dessa população masculina, 13% guiam depois que bebem. Então, são fatores de risco para o cara não chegar aos 50 anos de idade. Você sabe que eu conversando com uma amiga, eu falei, olha, ela falou, vocês homens são muito fracos, né? Vocês não vê mulher mendiga na rua, né? Eu falei, é verdade, né? Você vê muito homens mendigos, hoje a nomenclatura, claro, mudou, pessoas em estado de vulnerabilidade, sim, enfim, mas são pessoas que moram na rua, né? Eu conversando com uma amiga, ela falou assim, eu acho que não, acho que a mulher é mais sensível, o homem resiste mais para morar na rua. Mas aí o senhor falou do alcoolismo, tem uma ligação, né? Muito. Boa parte das pessoas que estão em situação de rua... Mas se você vê na Cracolândia, né, tive algumas vezes lá passando, hoje você vê uma população muito homogênea, né? Muita mulher, infelizmente, muito muita homem mulher. também, eu acho que a grande maioria ainda são os homens, mas tem muita mulher, né? Também. Infelizmente foi uma coisa que população democratizou. A gente abriu o programa aqui para falar da saúde do homem e o doutor passou alguns eixos principais para a gente aqui, falando de obesidade, sedentarismo, colesterol, hipertensão e diabetes. Depois entra o tabagismo e álcool, mas doutor, entre esses eixos aqui, em relação aos exames, qual a periodicidade que a gente tem que fazer? E dá para fazer um só para já ver o colesterol, a hipertensão, o diabetes? Olha, na nossa área, e também a dele, também com toda certeza, é que tanta coisa para a gente falar que a gente não consegue, seria chamado de síndrome metabólica. Síndrome metabólica. O que é isso aí? É a união da obesidade com alterações lipídicas e hipertensão e diabetes ou pré-diabetes, né? Que é aquele diabetes insidioso, que é uma palavra pré eu acho muito feia, né? Eu falo que é um diabetes gestante. Quer dizer, a doença não nasceu, mas ela está nascendo. Isso quer dizer que a pessoa vê naquele nível lá, se ela está próxima, quer dizer que já... tem um nível lá de, vamos supor, após uma sobrecarga de glicose, então o indivíduo, depois de 2 horas, está entre 140 e 199, né, de glicemia após sobrecarga, ele é um pré-diabético. Hoje a gente usa muito essa hemoglobina glicosilada, né, que ela mede a variação dos últimos 90 dias. Quer dizer, tudo que você consome... Mas no testinho do dedo, não, né? Não. Aliás, já tem, mas é muito mais caro, né? Ou você faz o teste mesmo normal. O que é isso aí? Tudo que a gente consome de alimento que vai se transformar em açúcar, esse açúcar que está no nosso plasma, ele fica aderido a um tipo de hemoglobina, chamado A1, né? Durante 90 dias, em termos de porcentagem. Então, uma pessoa que é normal, ela vai ter um índice de 4,5% até 5,5% de aderência de tudo que você consome por 90 dias. A pessoa que está com o famoso pré-diabetes, entre aspas, ele vai ter acima de 5,6% até 6,4% de aderência de açúcar nessa hemoglobina. Então, esse indivíduo ele é diabético? Não, ele é um indivíduo com desglicemia ou chamado de pré-diabetes. Acima de 6,5%, 6,6%, mesmo que ele tenha uma taxa glicêmica no tempo zero, quer dizer, em jejum de 80, ele já é considerado uma pessoa diabética. E aí vem todas as alterações micro e macrovasculares, não é? Uma conexão direta com o coração? Coração e rim. Sim. Não é? Aliás, as grandes 3 áreas hoje, para a gente cuidar do indivíduo, seria a cardio, a endócrino e o nefro. Sim, sem dúvida. Inclusive, não é, Marcelo? A gente costuma dizer que a diabetes é uma doença do vaso. Né? Então você acaba tendo uma alteração no vaso. Então você começa a depositar gordura no vaso. E a gente tem gordura, e a gente tem vaso em tudo. A gente tem vaso no olho, a gente tem vaso no pé, a gente tem vaso no coração, no fígado e no rim. Mas os menores vasos que a gente tem, que são os primeiros a serem afetados, é no olho, por isso que o diabético tem muito problema de cegueira, né? É no rim, por isso que dá muita alteração
Mas o diabetes é uma espécie de gordura, não? Porque eu ia perguntar para... é um excesso de açúcar. De açúcar. Mas esse açúcar no sangue ele é armazenado em algum lugar. Então, normalmente, ele vai ser armazenado dentro dos vasos. Certo. Pode ser no fígado também e dentro do vaso. Então, o paciente diabético, que ele tem um excesso de açúcar que ele não consegue queimar, vai ser armazenado e eles normalmente se armazenam no vaso. Ele vira triglicerídeos. O que é mais temeroso, mais perigoso, o diabetes ou o colesterol alto? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Mas eu acho, eu acho que os dois... Se a pessoa vê os dois e falar, o que eu trato primeiro? O LDL, aqui o Ricardo, que é o pai da matéria, né? Eu como endócrino e tal, que eu tenho visto muito mais os encontros dos cardiologistas, né? No caso do colesterol, eu acho que o mais importante é o LDL, né? Que é aquela proteína, é um Uber, né? Que ela vai tirar o nosso colesterol do fígado, porque assim, o seu colesterol, 2/3 ele é endógeno. 1/3 ele é de origem externa, de origem animal. Quando você abusa um pouquinho naquele toicinho de ontem que você comeu, né? Tá certo? Feijoadinha, né? O que acontece? Tem uma enzima que diminui a produção interna para que esse colesterol externo ele venha se associar a esse interno e a coisa não saia esse fora. Esse interno, ou seja, ele está sempre com a gente? Você já é um nível no fígado. Dependente do que você come. Porque o colesterol ele é a matéria-prima dos hormônios esteroides. Por isso que ele existe. Tá? Então tem um veículo que tira o colesterol do fígado, vamos dizer, a grosso modo, você pode depois me corrigir, que vai levar para a periferia para poder fazer as suas ações. E tem um outro veículo, que é o HDL, que ele tira da periferia e manda de volta para o fígado. Certo. Até um tempo atrás, não sei se isso é muito válido, você tinha aquela relação entre HDL e LDL. Mas se você olhar, não tem muita lógica isso, porque o LDL ele não tem nada a ver com o HDL, né? Ele, o que acontece? Ele, quando está em grande quantidade, ele vai grudar nas paredes dos vasos e vai provocar o quê? Um quadro inflamatório nessa região, né? O vaso vai lá e tampona essa agressão, não é? São dois tipos de colesterol importantes. O LDL, eu costumo fazer um trocadilho para as pessoas decorarem, que o L de ladrão é o colesterol ruim. E o HDL, o H de honesto, seria o colesterol bom. Bacana. Um trocadilho para fazer. A grande alteração, e perfeito, é que o LDL, 20, 25% dele, ele é da alimentação, o resto é endógeno. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que tem um colesterol, que a gente considera como normal, abaixo de 100, ultimamente está baixando um pouquinho, era 130, agora nós estamos 100, pacientes já tiveram problema 70. O importante é que você mantenha ele nesses níveis baixos. Mas muitas vezes o indivíduo que aparece no seu consultório com 180, 200, não adianta apenas fazer atividade física e mandar fazer dieta. Porque isso é endógeno, é familiar. Perdão. Então você vai ter que tratar com medicamento. Porque ele não vai conseguir abaixar. Diferente do triglicérides. O triglicérides já é um tipo de colesterol que ele é 80, 90% da alimentação. Que é muito mais carboidratos, açúcares, a massa. E vão ser esse estocados. sim, você vai ter que diminuir, fazer atividade física e diminuir a ingesta. Mas o colesterol, propriamente dito, muitas vezes ele é genético. Então você tem que ter uma mudança de estilo de vida, sem dúvida. Não adianta você ir colocando cada vez mais colesterol para dentro da alimentação, mas você vai ter que tratar com medicamento. E interessante, né, Marcelo, você pode até falar melhor do que eu, mas é que o colesterol ele é essencial para a vida. Ele é o melhor jeito de armazenar energia. Então, na evolução humana, o colesterol é essencial. As pessoas que não conseguiam armazenar energia, elas morriam mais cedo, porque elas não tinham alimento abundante como nós temos hoje. Você falando em armazenar a energia, eu li uma história, não sei até onde é verdadeiro, que a margarina ela foi inventada, digamos assim, no tempo da guerra, porque os soldados não tinham manteiga para todo mundo, né? O que o senhor tem para falar, por exemplo, de margarina e de óleos vegetais? E a banha que a gente parou de usar, tudo isso daí. Antigamente a gente usava banha, mas hoje também vende uma banha que parece que a gente não é aquela banha do tocinho, né? É uma banha que vem numa barra, a gente compra no mercado. A gente não sabe mais o que. Na realidade, a margarina veio para suprir uma necessidade na época, até de você poder armazenar, né? Era uma gordura de origem vegetal até então, não é? Só que era uma gordura hidrogenada. Na época, né, surgiu com uma grande revolução em relação à gordura animal, não é? O colesterol. Me parece, não sei se o Ricardo pode me corrigir, mas
me parece que a primeira história de colesterol surgiu foram com os russos, não foram? Lá atrás. Era Escandinávia, né? Era naquela região né, que eles fizeram Rússia, assim. necrópsias e tudo mais, um consumo grande de gordura animal, tinha umas placas. E aí então foi toda aquela loucura, começou daí o negócio. Aí na década de 60, né, surgiu a margarina hidrogenada, que foi uma grande... Me lembro que eu tenho 61, mas eu cresci na minha casa até... Nessa época de 60, 70, só podia entrar margarina, porque manteiga era proibido. Era proibido, era um negócio do demônio, não é? Pois é. Mas a medicina, ela é ciência, ela vai adquirindo novas pesquisas, ela nunca está contente com o que ela tem hoje. Hoje ela acha que é certo e tal, mas novas pesquisas vão vindo e falam, olha, vamos questionar aquilo ali, parece que não está tão bom assim. Então, hoje a margarina, essa hidrogenada, ela já está fora. Meu paciente fala, ó, entre margarina e manteiga, manteiga. Hoje manteiga. Entendi. Eu vou para um rápido intervalo. A gente está tratando aqui da saúde masculina, dia 15 de julho, mês de julho, basicamente, é um mês também dedicado à saúde do homem. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. O programa em discussão está de volta, tratando da saúde do homem, já que no mês de julho, dia 15 de julho, é o Dia do Homem e é um tema muito voltado para a saúde. Muita gente nem sabia que existia essa data, tem novembro também, com Novembro Azul, mas é importante dedicarmos um tema exclusivamente para a saúde masculina. Eu volto aqui com o Dr. Ricardo. A gente falou muito da questão da saúde do corpo, doutor, mas a gente... vez por outra, vê em matéria falando que a gente vive aí o século da depressão, né? E em relação a tanto depressão quanto ansiedade, quais são os efeitos disso no coração? Sem dúvida nenhuma, é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente está considerando isso como o mal do século, né? Na verdade, a depressão e a ansiedade, elas são duas faces de uma mesma moeda. Né? Tanto que as medicações disponíveis, elas vão ser um pouquinho mais para depressão, um pouquinho mais para ansiedade, mas elas servem para as duas coisas, né? Mas a alteração tanto de depressão quanto de ansiedade, ela pode causar algumas alterações metabólicas importantes. Entre elas, pico de pressão, liberação de adrenalina. Então, a síndrome do pânico, que é muito falada, é o último estágio de um quadro de ansiedade. Isso faz uma liberação estrondosa de adrenalina no seu corpo, que faz arritmia, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, e isso são fatores de risco para o coração. Né? O senhor falou a síndrome do pânico como o pico da ansiedade. De fato, as pessoas que têm isso, elas têm vontade assim de sair abrir a porta e sair ela quer, ou seja, ela está no pico. Eu costumo dizer que é a sensação de morte iminente. A pessoa não sabe por quê, mas ela tem a nítida impressão que vai acontecer alguma coisa, que ela vai morrer naquele momento. Então, o desespero de sentir a morte é aquilo que a gente fala que é a síndrome do pânico, o pico, né? Mas isso já existe. Eu sei que o senhor não é psicólogo, mas assim, são doenças que a gente vem com nomes. Isso provavelmente já existia no passado e não tinha nem essa nomenclatura. Acredito que sim, mas eu acho que a nossa sociedade atual, o jeito em que nós vivemos, as cobranças, as ansiedades, etc., isso faz com que você acabe tendo uma maior porcentagem hoje em dia. Né? E como é que a gente não deixa isso chegar a um ponto, doutor, que é um ponto, sei lá, de uma ruptura mais forte, né? Como é que a gente vai avaliando? Não sei se o doutor, daqui a pouco eu volto com o doutor Marcelo, mas assim, para explicar a periodicidade, para acompanhar, para ver se está tudo bem, de repente acompanhar com o endócrino, o cardiologista, mas também com o psicólogo para ver se está tudo certo. Na verdade, eu acho assim... Eu acredito que o melhor acompanhamento seja anual, né, do ponto de vista cardiovascular. Pelo menos uma vez por ano você consegue ver as alterações mais evidentes e você consegue atuar rápido. Né? Obviamente, eu falo uma vez por ano para se fazer um check-up, mas se o indivíduo sentir alguma coisa nesse meio tempo, ou acontecer alguma coisa diferente, ele tem que retornar para a gente dar uma olhada. Né? Então, eu acho que anual a partir dos 40, né, do ponto de vista cardiovascular, a partir de 40 anos,
principalmente se já tiver algum fator de risco, já sabe que é hipertenso, já sabe que é diabético, sabe que tem colesterol, fuma, aí é importante você fazer esse acompanhamento. E aí precisa usar aquele holter assim uma semana? Porque tem médico que não gosta muito, esses aparelhinhos de farmácia eu não confio muito. Tem os outros que falam que sim. Isso, o holter é para ver a arritmia, né? E o da pressão seria um mapa. Não necessariamente. Eu costumo dizer que a partir dos 40 anos nunca teve nada, tem que fazer uma medida no consultório. Começou a ter alguma alteração, ou a gente identificou alguma coisa, aí a gente vai. O mapa, que é essa monitorização de 24 horas, ela serve para a gente poder saber se o remédio fez efeito. Ela serve para aqueles indivíduos que quando a gente vai medir tá normal, mas ele fala que tem pressão alta em alguns momentos. Então, ou ao contrário, né? Ou o oposto. Né? E como é que a gente sabe, doutor, assim, se eu posso ter pressão alta, por exemplo, durante um ano, me tratei e posso parar de usar o remédio? Tem fases da vida que você vai ter mais? E aí, em que momento que eu tenho que usar o remédio? São vários tipos de pressão arterial. A pressão arterial mesmo, ela também é genética, né? Então, propriamente dita, seu pai tinha, sua mãe tinha, você tem uma maior probabilidade de ter essa hipertensão. Agora, pacientes muito obesos, eles têm pressão alta por causa da obesidade. Para bombear sangue para tudo. Fica muito mais difícil. Então, pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, que tomavam 4, 5 medicamentos, depois da cirurgia bariátrica que perderam 40, 50 quilos, eles não precisam mais tomar medicamento. Né? Mas então, quando é que eu preciso começar a tomar um medicamento para hipertensão? Quando você faz o diagnóstico realmente que você tem níveis de pressão alterado. Né? Isso é o quê? A gente considera o seguinte, atualmente na Sociedade Brasileira de Cardiologia a gente considera de 130 por 80 como a normal. É chamado 13 por 8. Antigamente era 12 por 8. 12 por 8 seria ideal. O 12 por 8 é o ideal. O limite seria 135 por 85. Tá. E quando está 140 ou 14 por 90, que seria o 9, já é pré-hipertensão. Esse indivíduo já tem maior risco. Mas isso de ter não problema. um dia só, tem que ser no mínimo o quê? Uma semana? Você pode ser um dia só, desde que você faça 3 aferições naquele dia. 3 aferições. 3 aferições, passou de 140 por 90. 140 por 90, já brinco estou na hipertensão. Que já liga a luz amarela. Então aí você vai examinar. Pode ser o aparelhinho da farmácia? Não? Sabe por que é interessante? Porque assim, muitas vezes a pessoa está com a pressão alta porque ela teve uma morte na família. Então, não é a ansiedade libera adrenalina que aumenta a pressão. Então, a gente também tem que... Por isso que é importante você passar no médico, não é? Sim, não é só você lá medir e falar, estou hipertenso, já passo na farmácia com nada a ver. Você acabou de ser assaltado na rua, você vai ter um pico de pressão, isso não quer dizer que você é hipertenso. Né? Ou acabou de fazer uma atividade física, a pressão da atividade física ela aumenta. E é importante, porque precisa levar oxigênio para o músculo. Mas isso não quer dizer que a pessoa é hipertensa. Mas deixar sem tratar a hipertensão, doutor, quais são os... O que pode ocasionar? A principal alteração de pacientes que não tratam hipertensão é acidente vascular cerebral, que é o derrame. Né? Então, a gente, inclusive, um dos marcadores para se medir a evolução do país, de quanto ele é desenvolvido, é quanto menor for a taxa de derrame cerebral. Porque a principal causa de derrame cerebral é a hipertensão. E é fácil de tratar a hipertensão, ela é relativamente fácil. A gente tem vários medicamentos disponíveis, várias especialidades conseguem tratar. Então, quando a taxa de derrame é muito alta naquela sociedade, quer dizer que o nível de saúde básica, de atenção básica de saúde não é adequado. Não tá adequado. Então, a principal alteração é o derrame. Agora, o infarto também, a insuficiência cardíaca, alterações renais. Então, todas as alterações são causadas pelo não controle da hipertensão arterial. Agora, falando sobre a ansiedade e a depressão, ela libera alguns hormônios na gente, mas a gente, às vezes, um evento só, tudo bem, mas quando são recorrentes, sei lá, um problema no serviço, um problema de relacionamento, está separando alguma coisa... Essa ansiedade, essa depressão, ela vai liberando no organismo e a pessoa nem sente, né? Na verdade, ela sente, mas muitas vezes ela não sabe que é disso. Então, é muito comum a gente ouvir, doutor, eu tô sentindo muita batedeira de vez em quando, eu tô sentindo aquela angústia, ele fala aquela bola que sobe e desce aqui perto do peito. Mas isso é emocional e que dispara o hormônio que é uma questão física, Exatamente. Seja, o emocional acaba liberando neurohormônios, entre eles adrenalina, epinefrina, noradrenalina, que tem essa sensação e a pessoa, quando é estimulada durante muito tempo, acaba sentindo isso. E aí é importante a gente fazer essa avaliação, é importante você saber de onde vem o gatilho. Porque tem muitas vezes, o fato de você liberar adrenalina também aumenta a produção de ácido clorídrico no estômago. Tem muita gente que sente uma queimação na região do peito e que acha que é infarto, e na verdade não é, na verdade é um refluxo por causa de um quadro de ansiedade. Por isso que é importante sempre você fazer esse acompanhamento com o médico. Doutor, é verdade que o infarto ele dói bastante? Porque a impressão que eu tenho é que os médicos olham assim, com
problema do coração, o médico olha e fala, não deve ser. É isso, porque assim, o infarto, a pessoa não chega mais ou menos, né? Só quem teve um infarto sabe o quanto dói. É mesmo. Sim, então claro. a pessoa chega no... Vou usar uma palavra aqui que nem todo mundo vai... No esterturo. Muita gente vai saber. A pessoa chega desesperada. O infarto dói, né? Claro que dói. Porque o músculo, você tem nervo naquela região, você tem um músculo que você perde, né? Você sentiu uma pontada muito forte. Sim, você sente a dor no peito mesmo. Porque o que a gente fala dos infartos silenciosos, que acontece muito nos pacientes diabéticos, é que os pacientes diabéticos, eles matam o nervo, né? O açúcar, ele é muito tóxico para o nervo. Então a pessoa acaba não sentindo. E não é só o açúcar direto, né? É o açúcar do biscoitinho, da bolacha. Não, é o açúcar no sangue. Sim, Entre eles pode vir pela bolacha, pela alimentação, por fatores genéticos também. Sim, sim. Então o indivíduo ele perde a sensibilidade. Então você vê muito diabético que não tem sensibilidade no pé, às vezes corta e não sente. Acontece também com o coração. Se você mata o nervo, você não tem a dor. Então o infarto silencioso no diabético não é porque ele não teve dor, é porque ele não tinha um nervo que sentia a dor. Fazia sentir a dor. E existe o microinfarto? Não, essas coisas da pessoa falar, teve um existe. São aqueles infartos naqueles vasos menores, né? Ah, tá. Mas é um infarto e tem um risco. Na verdade, um microinfarto ou um infarto numa artéria muito pequenininha, ela não vai levar um indivíduo à morte, mas ela pode levar a uma arritmia. Mas e essa arritmia pode levar à morte. Entendi. E qual a diferença daquilo que os médicos falam assim, mas é um gás, a pessoa comeu, assim, tem um gás, aquilo força o coração e ela fala, não, isso aí pode ser gás, e a pessoa está sentindo. Como é que a pessoa identifica se pode ser um gás, que o estômago está estufado? Difícil, né? É difícil saber. Na verdade, é aquilo, né? Quando você tem esse refluxo ou esses gases, isso vem no estômago, né? E ele vai para o esôfago. O problema é que o esôfago é encostado no coração. Exatamente. Ah, e ele está encostado no coração. Ele está encostado no coração. O coração é encostado no esôfago. Então você sente naquela região um refluxo, um gases, alguma coisa, e você fala, opa, é o coração que está doendo. Não, às vezes é o esôfago que está atrás do coração. E não necessariamente o coração. Agora é difícil identificar. Agora você tirou uma dor, porque tem gente que fala, o infarto, o coração não sente dor. Mas não é, ele é um músculo e sente dor mesmo. Sim, se tiver um infarto, você vai ter uma dor e muito forte, né? Muito forte. Agora, é difícil dizer para a população os principais... enfim, se a pessoa sentir um infarto, tem que ligar para o sistema de saúde. Na verdade, a manifestação do infarto, ela se dá de várias maneiras. A gente conhece aquela cena típica que é aquela dor no peito em que você põe a mão aqui abaixo. Mas você tem infarto que a dor é bem na boca do estômago, porque a parede inferior do coração, quando ela infarta, ela fica muito perto do estômago, então a pessoa acha que ela está com gastrite e pode ser um infarto. Tem um infarto que dói nas costas, tem infarto que dói na mandíbula, tem infarto que dói no braço. Então são várias manifestações, não é uma apenas. Então por isso que é importante, quando a pessoa sente uma dor que ela já não estava acostumada, ou repetitiva, vem acontecendo ao longo de algumas semanas, é importante procurar um médico para poder saber daquilo onde vem a dor. Será que é uma dor muscular? Será que é uma dor do estômago? Será que é uma dor do coração? Então é importante que se faça esse acompanhamento para poder diferenciar. Entendi. Doutor Marcelo, nosso endocrinologista, eu não sei se a gente respondeu direitinho o acompanhamento médico desses principais fatores de risco que a gente tratou aqui em relação à saúde do homem, né? Obesidade e o sedentarismo. O sedentarismo não, mas o colesterol, o diabetes. Ir ao médico, é como o doutor falou também, uma vez por ano para fazer o exame de sangue resolve? Então, depende muito de cada caso. Se ele tem um diabetes, por exemplo, ou um pré-diabetes, pelo menos cada 6 meses. Né? Com diabetes já estabelecido e ainda na fase de você estabilizá-lo, eu considero cada 2, 3 meses até você encontrar o equilíbrio nele, né? A questão da obesidade é muito importante, ela tem que ser bimestral, se ele é obeso, ele tem que ser bimestral para poder reverter esse processo. Certo. Né? Por exemplo, grande parte dessas dores precordiais e tal, tem que, quando o indivíduo engorda, né, enfim, ele melhora a sua digestão, o estômago fica cheio de gás, ele sobe, não é isso? Com um balão e ele comprime o diafragma, aí o indivíduo não consegue expandir, não é? Ele, quando ele dá a inspiração, entra o pânico, né? Porque ele já começa a achar que ele está com infarto, aí começa a liberar adrenalina e aí começa a somatizar toda aquela sensação de infarto. Eles devem pegar muito isso em pronto-socorro. Mas você informa os pacientes, você tem histórico na família, se você é um indivíduo fumante, sedentário, com aquela gordura androgênica, pletórica, né? Que envolve e no as homem vísceras, principalmente, né? na barriga. Não são para todos. Você pegar indivíduos famosos aí, que são
jornalistas, enfim, você vê que ele é mais aquele padrão pera. E tem outros que é padrão maçã. São diferentes, né? O padrão maçã, ele tem um risco cardiovascular maior do que o padrão pera, né? Um ponto importante que nós estamos deixando de falar aqui é a infiltração gordurosa no fígado, né? Isso está matando, talvez, vai matar mais que o coração, acho. Não é? 1/3 das pessoas que tem esteatohepatose, ou seja, gordura no fígado, vai virar esteatohepatite, ou seja, ele vai ter uma cirrose hepática, não é se, é quando, uma cirrose hepática e ou câncer hepático. Um outro ponto é a questão também da pancreatite. Não é? Também hoje muitos casos de pessoas com câncer de pâncreas, de cabeça de pâncreas, corpo de pâncreas, que é comum você ver isso aí hoje. Não é tão incomum assim. E de pancreatite também. Por quê? Por causa da gordura interna, né? A gordura visceral, ela não é mais um tecido, ela é uma glândula. Ela produz agentes inflamatórios, ela produz alguns neurotransmissores. Então, é muito importante isso. E o homem, com o passar da idade, a gente vai ganhando a famosa barriguinha. Que indivíduo, por ter a perna mais fina, o braço mais fino e a sua barriguinha, ele acha que é músculo em repouso, como ele brinca, não é? Ou que é apenas o chope. E isso não é. É interessante o senhor falar porque, se tratando de modernidade, né? A gente tem as benesses da modernidade, mas que também nos trouxe, às vezes, o sedentarismo, comidas muito processadas, né? Sim. A dificuldade da gente comer aquele tomatinho, aquela alface todo dia, né? A gente, às vezes, passa dias comendo comida processada. E aí, mas o contrário, para tratar também não é tão difícil. Hoje tem muita tecnologia, né, doutor? A gente tem as máquinas que você sobe, mede o índice de massa corporal, mede a gordura visceral, né? Então, e aí a pessoa já tem... Quando vai... O senhor é especializado, cardiologista especializado na área do esporte, né? E hoje tem muita tecnologia assim, você vai, eles medem você inteirinho, faz o exercício mais apropriado, não é assim? Sim. E às vezes é um investimento que vale a pena, né? Sim, sem dúvida. A avaliação de porcentagem de gordura corporal, ela pode ser feita pela bioimpedância, que é uma máquina mais tranquila, não é a mais fidedigna para ver gordura visceral, mas ela nos ajuda. Bioimpedância a gente sobe em cima dela e põe umas coisinhas? Isso, tem a da elétrica, né, que você sobe, tá. põe a mão e você passa uma corrente elétrica e você vê a quantidade de gordura, de músculo e de líquido. Mas o melhor que tem hoje, acho que até o Marcelo pode falar melhor do que eu, mas é a tomografia. Tomografia? Você vê a tomografia da região de tórax e abdômen, que você vê a quantidade de gordura entre as vísceras. Não sabia que existia. E esse que pega uma pinça assim também? Isso você pega a cutânea. Isso, as pregas cutâneas também são muito utilizadas, principalmente em atletas. Elas também têm a sua utilidade, não é a mais específica. Mas porque também... é importante a gente diferenciar, porque existe aquela gordura que é da pele, e ela não é um problema cardiovascular. O maior problema cardiovascular é a gordura interna. Entre os órgãos. Existe uma relação entre... Quem já teve a oportunidade de ir nessas universidades que você tem ali cadáveres que fazem estudo, você pode olhar. Você tem a pele, depois você tem uma camada de gordura, né? Isso. Que acho que varia de... Quanto chega a camada de gordura, doutor? Depende do quanto você está gordo, né? Meio centímetro? Em não, geral né? meio, mas você pode pegar pessoas com... Grandes obesos tem 10 centímetros. Até chegar no peritônio demora. 1 centímetro, por exemplo? Muito mais. Mas aí já é exagero, né? O ideal é grande obeso, né? Aí, em volta da pele toda, a gente tem a gordura até para nos proteger do frio e tudo. É um manto A térmico. outra gordura, ela está entre os órgãos. Dentro dos órgãos. Ela entra. Dos órgãos. E essa é a mais grave. Mas dentro do fígado, dentro do coração também? Dentro do coração, dentro do fígado, dentro do intestino, dentro do pâncreas, dentro dos vasos. E aí, o importante, existe uma correlação. Claro que a pessoa que tem muito mais gordura na pele tem uma tendência a ter também mais gordura visceral. Mas isso não é uma verdade, isso não é uma 100% de correlação. Então, por isso que é importante você poder avaliar esse tipo de gordura, que a gordura visceral ela é mais grave e ela traz mais riscos, né? E aí é o quê? Exercício e alimentação, né? É tratar mudança de estilo de vida, que eu acho que esse é a grande palavra, né, Marcelo? É parar de fumar, fazer a dieta, perder peso e realizar atividade física. Aí você vai retornando isso ao normal. Você me perguntou em relação também como que a gente prescreve. Existem vários tipos de atividade física que são melhores para cada indivíduo. Mas eu costumo falar que o importante é você achar o que você gosta. Mas a gente gosta de corrida, a gente gosta de tênis, a gente gosta de futebol, a gente gosta de aeróbica. Ache aquilo que você goste.
e a gente vai se moldar, a gente vai fazer o cálculo para você poder fazer o treinamento da melhor maneira possível para ter o melhor desempenho do ponto de vista de saúde. Né? Porque senão, em vez de academia, você vai praticar como que é quando o pessoal tem que fazer? Fisioterapia. Aí vai ficar pior, né? Porque aí você vai ter que fazer na fisioterapia. E a fisioterapia, às vezes, é chato, né? É movimento repetitivo também. Porque lá está como um remédio mesmo, remédio explícito, né? O outro é remédio implícito, né? Se você olhar, a academia, ela é a sinopse de todos os movimentos que nós devemos fazer ao longo do dia e que não fazemos. Né? Nós somos uma máquina de 10 mil anos de evolução e nos últimos 1000, né, nós criamos uma série de mecanismos. A gente resolveu ficar parado. Eu vejo, doutor, hoje nas academias tem uma escada que a mulherada, o programa é sobre os homens, a mulherada fica naquela escada. Isso. Eu falei, pô, sobe um Martinelli, tem 30 andares lá, você sobe ele inteiro. Porque elas ficam meia hora naquele negócio ali, sobe. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai olhar para os nossos avós, bisavós, tataravós, a gente fala, pô, mas não morriam tanto de infarto, era diferente. Sim, mas trabalhavam na roça, faziam movimentos braçais, o trabalho era braçal. Né? Hoje a gente brinca, né? Você chega na sua casa, você tem um controle remoto, você não levanta para virar o canal. Você chega no seu carro, você aperta o botão para poder abaixar o vidro. Você não tem nem mais o trabalho da manivela. Você vai na padaria, muitas vezes todo mundo faz a pé. E as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra, às vezes com 30 quilômetros a pé, né? Se deslocava. E olha que interessante, os níveis de infarto na Europa hoje, principalmente na região do Mediterrâneo, elas são menores. Por quê? As pessoas utilizam menos o carro. Mas a gente está mais pro americano do que pro e o americano não, né? O americano pega muito carro, o americano ele não se exercita. As cidades americanas, elas são muito longe uma coisa da outra, são aquelas coisas amplas, então as pessoas pegam carro para tudo. Tem que usar o veículo para tudo, né? Para tudo. E na Europa já não, né? Você pega a França, o francês fuma muito. Sim. Mas eles andam muito também. Ninguém anda em Paris lá, eu falo Paris, né? Não tem carro, né? Você não tem onde parar. Não tem parar nada. O cara pega metrô aqui, metrô, todo dia anda muito. O cigarro é ruim, continua sendo ruim. Mas isso, certo, o contraponto para o cara, não que vai anular um ou outro, né? Mas pegar uma cidade, um outro país que fuma bastante, que o cara não se movimente tanto... Que é o americano. Né? O americano morre muito mais de infarto. O que o senhor prescreve além dos remédios no seu consultório, doutor? Porque eu fico pensando aqui, hoje bate o sinal no chamado recreio nas escolas, o pessoal corre para a cantina e pega a bolacha recheada. Aquela lancheirinha que a gente tinha antigamente com uma maçãzinha, alguma coisa... Parece que não tem muito mais hoje. Eu acho que assim, vai muito da cultura da família, né? Hoje os dois, tanto o pai e a mãe, eles trabalham, não tem tempo para olhar para os filhos. Então as pessoas querem o quê? Praticidade. Então vão atrás dessas propagandas de alimentos infantis, que você compra um biscoito, tem cara de bichinho, que é o personagem do desenho que ele gosta. Então ela vai lá, compra a bolacha XYZ, põe na lancheira com outro pacote de salgadinho e um néctar, né? Põe lá e manda, acabou, não é? Quer dizer, dizem que é bom, quer dizer, bom, na televisão, comercial, tal. Na realidade, as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento desse... Eu acho que não dá para viver também numa bolha de vidro, afastado da realidade. Eu me lembro que a gente em casa, minhas filhas já são moças e tudo mais, mas nós tínhamos lá o dia da tranqueira. Então, o que é o dia da tranqueira? Ela podia levar lá para a escola um lanchinho lá, um pouco mais... digamos, menos elaborado e mais palatável para elas, entendeu? E elas cresceram hoje, elas comem bem, super bem e tal. Gosta de tranqueira? Gosta de tranqueira, mas sabe comer o certo, entendeu? Então, eu acho que na vida tem que ter o meio termo, senão também fica muito chato também, né? Porque as pessoas, elas interagem com alimentos. Você vai botar seu filho, que você cuidou direitinho, uma criança que os pais não cuidaram direitinho. Ela vai na casa dela e ela não come nada porque não pode comer. Mas eu tenho a impressão que isso está mudando um pouco também, né, Marcelo? Eu acho que as escolas já estão vendo isso, as cantinas já não tem mais coxinha. Eles estão, em muitas escolas de São Paulo já não tem mais, é muito mais saudável o que você oferece para a criança, o que você coloca disponível. E acredito que os pais estão tomando um pouco mais de cuidado. Interessante. Minhas filhas, muitos anos atrás, eu coloquei numa escola aqui em São Paulo, claro, assim, de referência. Uma das coisas que eu coloquei, porque tinha lá o selo, lembra? Tinha o selo HCOR, sim, de nutrição e tal. Então, no intervalo da escola, só tinha coisa saudável. Durou 1 ano ou 2. Porque os pais falaram, meu filho quer um pão de queijo. Meu filho quer tomar o milkshake do Cadeia X no recreio, não vai ter? E o problema é que a gente... Você vai, tem lá um mini quiosque lá do saudável, mas o resto... Entendeu? Então, é uma coisa que
está voltando, mas eu acho que a praticidade ainda, né? As crianças hoje, elas querem coisas que são gostosas, fáceis de você ingerir, né? Mas eu acho que está voltando ainda, acho que são ciclos, né? São ciclos, Você tem hoje crianças obesas, né? Que em 3, 4, já falou uma vez aqui, que em torno de 3 a 4 anos nós vamos ter crianças com infiltração gordurosa no fígado, tendendo a ter cirrose. Teremos em breve aqui um índice enorme de crianças com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Tipo 2 tem do uns que adulto. vira refrigerante, abre a geladeira e vira refrigerante a qualquer hora do dia. Porque é pela obesidade, é por aquela resistência insulínica, entendeu? Mas por quê? Porque o indivíduo está muito gordinho, né? Então, ainda falta um pouco dessa nossa... né? Mas eu acho que tudo isso, se tivesse mais esporte, poderia contrabalançar, né? Acho que 60% das coisas. Mas nós não temos essa coisa do esporte, nós não temos isso. As escolas são muito mal equipadas, mobiliário público para o esporte é muito ruim. Nas praças públicas você vê poucas... né? Não tem quadras, não tem quadra, locais, nada. né? Não tem E quando clube também não tem para todo mundo. Então, assim, não é uma coisa nossa ainda que está em... Isso, vou te falar, em termos de saúde pública... É um diferencial e tanto, né? Até um tempo atrás, li um artigo, já falei aqui, que do nosso orçamento para a saúde, 12,4% é gasto com as consequências da obesidade. E é uma doença extremamente evitável. Evitável, né? No mundo, chega a 25%. Ou seja, a gente está caminhando mais para, como eu disse, mais para o universo americano, de comer muita porcaria e praticar pouca atividade. Não, claro, não estou generalizando, mas às vezes você, vendo em filmes, olhando em alguns países europeus, você vê que a população é mais magra. E aqui no Brasil, você sai às ruas, você vê que a gente já está com um nível de obesidade muito salto aos olhos. Você vê, não precisa nem agora, ter índice. Sabe que, voltando ao seu tema, só uma parte... Nós vamos encerrar só a palavrinha final de cada um, mas pode falar. Não, só para... Não sei se ele já deve ter visto também. 2/3 dos homens que chegam nos nossos consultórios, eles chegam por indicação da mulher e dos filhos. Sem dúvida. Nunca por ele. 1/3 é porque morreu um amigo dele, o chefe infartou, então ele fica apavorado, ele vai lá e vê. Marcelo? A mulher, mas não parte de nós. Não parte do... A mulher ainda tem o ginecologista, né? Isso. Que acaba sendo o médico geral dela. Uma referência. O homem, ele só vai procurar o cardiologista. Isso. E é quando ele teve medo de ter uma dor, ou ele está cometendo um infarto. Então, o cardiologista acaba virando o médico, a porta de entrada, para a saúde. Coisa que na mulher já é um costume de, já com 16, 17, 18 anos, ela já tem aquele hábito. Nós temos aqui em São Paulo hospitais direcionados só para mulher, para homem não, né? Não sei se tem, já tem o Hospital do Homem. Tem. Ah, o Hospital do Homem. Tem, que é até público. Já existe um hospital, mas o da mulher acaba sendo mais divulgado. Isso é engraçado, né? Como é meio estigmatizado. O Hospital do Homem. Vou no Hospital do Homem. O homem parece que não se sente muito à vontade, né? Mas tem que quebrar isso, né, doutor? Porque senão porque o corpo é o mesmo, né? Assim, tem as peculiaridades, mas precisa tanto quanto a mulher. Tem um mito que o homem não fica doente. O nosso mito. Não é? E como ele já falou agora há pouco. O super-homem. Não, o super-homem, né? E se eu vou, se eu vou atrás, quem procura acha. Então, as pessoas fogem. Né? O câncer de próstata podia ser evitado 90% com um simples toque retal. Né? Uma vez por ano, a partir dos 50 anos você tem um histórico, ou um pouco antes, não custa nada, né? Não é exame... Eu achei engraçado, porque só para... Nós estamos chegando ao fim, eu vi uma pesquisa do Datafolha, acho que 15% a 20% acha que exame de toque retal não é coisa de homem. Aí eu fiquei pensando, se não é coisa de homem, de mulher não é, porque mulher não tem próstata também. Então, se não é de homem, do que... Mas eles disseram em que sentido? Não, que acho assim, que fazer esse exame não é coisa de homem. Homem não precisa ir lá fazer exame de toque. Nossa, existe, interessante uma coisa. Existe esse preconceito, né? É um preconceito. Da população em relação a isso. Mas é muito engraçado, porque de mulher não é, né? Porque mulher não tem próstata. Então, onde eu... Ele acha que o homem é menos viril porque fez exame de próstata, nesse contexto. Exatamente. Entendi. Mas achei engraçado porque, assim, se não é coisa de homem, também de mulher é coisa de homem. Bom, hoje o programa falou sobre a saúde masculina, dedicando hoje 2 especialistas. Nós vamos voltar ao tema, trazendo outros especialistas dentro desse tema que é a saúde do homem. Às vezes esquecida, já que o próprio dia 15 de julho, muita gente não sabe que é o dia do homem. Temos aí novembro também, mas são datas que servem sim como campanhas, como referências, para que a gente discuta mais, debata mais sobre o tema, que
que é o mais importante, é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado pela Eu presença de agradeço. ambos. Estão convidados sempre para voltar aqui ao programa Em Discussão, que fica por aqui. Até a próxima edição. Vale a pena. Eu tô com a situação.